Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonista. Eu sou Madeleine Lasco, sou sua companhia de segunda a sexta-feira aqui no YouTube do Antagonista às 5 horas da tarde. Você também lê as minhas colunas no site, o Antagonista sem paywall. Fato do dia: Banco Central sobe juros. PT vai culpar o Bolsonaro? Gente, mas não era hoje o negócio da Janja? Era, mas daí aconteceu isso. Janja ficará para amanhã. Vocês vão sextar com o gabinete extraoficial de Janja, ok? Hoje nós vamos falar de algo que aconteceu. Governo do PT dando pau no ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, indicado por Bolsonaro, dizendo que os juros só estavam altos por causa disso. Assume o indicado do Lula, que é o Galípolo. E aí ele sobe juros? O PT vai culpar quem agora? A gente vai falar sobre isso daquele nosso jeitinho para elevar o nível do debate, para aguçar o seu espírito crítico. A gente faz como? Primeiro eu te trago os fatos e depois a minha opinião. Mas antes disso eu te digo uma coisa que você só vê aqui e que eu acerto todo dia. Qual é a narrativa da esquerda e qual é a narrativa da direita? Fato do dia: Banco Central sobe juros. O PT vai culpar o Bolsonaro? Uma pessoa que já tem a experiência de lidar com o Banco Central, como eu tenho, tem consciência de que num país do tamanho do Brasil, com a responsabilidade do Brasil, o presidente do Banco Central não pode dar um cavalo de pau num mar, revolto, de uma hora para outra. Já estava praticamente demarcado a necessidade da subida dos juros pelo outro presidente, e o Galípolo fez aquilo que ele entendeu que deveria fazer. Nós temos consciência de que é preciso ter paciência. Eu tenho 100% de confiança no trabalho do presidente do Banco Central. Eu tenho certeza que ele vai criar as condições para entregar ao povo brasileiro uma taxa de juros menor, no tempo em que a política permitir que ele faça. Nós, aqui, como governo, temos que cumprir nossa parte, a sociedade cumpre a parte dela e o companheiro Galípolo cumpre a função que ele tem, que é de coordenar a política tributária brasileira, a política monetária brasileira, e entregar para nós, dentro do possível, a inflação mais baixa, o juro mais baixo possível. É isso que vai acontecer. Na tela, a reportagem do Antagonista. Primeira reunião do Copom, sob a gestão do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, decidiu elevar a taxa básica de juros em 1 ponto percentual, de 12,25% a 13,25%. Vamos ler o que o Copom falou. O Copom decidiu, então, elevar a taxa básica de juros em 1 ponto percentual para 13,25% ao ano, e entende que essa decisão é compatível com a estratégia de convergência da inflação para o redor da meta ao longo do horizonte relevante. Sem prejuízo de seu objetivo fundamental de assegurar a estabilidade de preços, essa decisão também implica suavização das flutuações do nível de atividade econômica e fomento do pleno emprego. Tem mais. Diante da continuidade do cenário adverso para a convergência da inflação, o comitê antevê, em se confirmando o cenário esperado, um ajuste de mesma magnitude na próxima reunião. O cenário mais recente é marcado por desancoragem adicional das expectativas de inflação, elevação das projeções de inflação, resiliência na atividade econômica e pressões no mercado de trabalho, o que exige uma política monetária mais contracionista. 1 ponto percentual subir é muito, gente. Porque você sabe que eles não precisam subir de 1 em 1. Ele pode subir meio, ele pode subir 0,25 e ele pode descer meio, 0,25. Recordar é viver. Vamos aqui para 18 de junho de 2024, quando os juros não estavam tão altos quanto agora, mas o presidente do Banco Central era outro, era Roberto Campos Neto. Presidente Lula. Nós só temos uma coisa desajustada no Brasil nesse instante. É o comportamento do Banco Central. Essa é uma coisa desajustada. Um presidente do Banco Central que não demonstra nenhuma capacidade de autonomia, que tem lado político e que, na minha opinião, trabalha muito mais para prejudicar o país do que para ajudar o país, porque não tem explicação a taxa de juros do jeito que está. Eu já lidei muito tempo com o Banco Central
E o Meirelles era o meu presidente do Banco Central, e eu duvido que esse Roberto Campos tenha mais autonomia do que tinha o Meirelles. Duvido. Duvido. O que é importante saber é assim, a quem que esse rapaz é submetido. Como é que ele vai numa festa em São Paulo, sabe, quase que assumindo a candidatura a um cargo do governo de São Paulo? Cadê a autonomia dele? Então, veja, eu trato com muita seriedade. Muita seriedade. Eu vou escolher um presidente do Banco Central que seja uma pessoa que tenha compromisso com o desenvolvimento desse país, com o controle da inflação, mas que também tenha na cabeça que a gente não tem só que pensar no controle da inflação, nós temos que pensar também numa meta de crescimento. E aqui, olha, na mesma entrevista ele fala que quando ele escolher o presidente do Banco Central, aí vai ser tudo diferente. E é importante, viu, Cátia, você saber que só tem duas pessoas com mais experiência do que eu de governar o Brasil. Dom Pedro, que governou 60 anos, e o Brizola, o Getúlio, que governou de 30 a 45, e depois de 50 a 54. No restante, sabe, eu sou o que tem mais experiência em lidar com essas coisas. Eu já vivi esse nervosismo. O mercado, muitas vezes, sinceramente, muitas vezes o mercado não contribui com o país, porque especulam, porque tem mentira na imprensa, porque vende coisa falsa. Eu estava dizendo, cara, eu me reuni com 4 bancos internacionais que vieram no Brasil. Eu encontrei com a presidenta do FMI em Hiroshima. E ela me disse, o Brasil vai crescer só 8%. Eu falei, a senhora está equivocada, a senhora não conhece o Brasil vai crescer mais. Quase crescemos 3%, 2,9%. Agora, nós vamos crescer outra vez. Nós vamos crescer, porque nós estamos fazendo com que a economia cresça. Então, na hora que eu tiver que escolher um presidente do Banco Central, vai ser uma pessoa madura, calejada, responsável, alguém que tenha respeito pelo cargo que exerce, que tenha respeito, e alguém que nos submeta a pressões de mercado. Alguém que faça aquilo que for de interesse dos 203 milhões de brasileiros. Agora vamos aqui a um fake newseiro idolatrado pela esquerda, Thiago dos Reis. Urgente! O MP do TCU acaba de pedir abertura de investigação contra Campos Neto por causa da criminosa taxa de juros que faz o Brasil jogar 800 bilhões por ano no bolso de banqueiros bilionários. Segundo o MP-TCU, os próprios banqueiros controlam a taxa de juros, visando quebrar o Brasil e enriquecer com dinheiro público, fora Campos Neto. Nossa, gente, por isso que essas fake news também ninguém acredita, que é muito mal escrito as fake news da esquerda. Precisava, se é pra ser fake newseiro, gente, tem que abraçar a causa com amor. Não dá. Assim não dá, Thiago. Desculpa, não dá. Quem é que vai acreditar no negócio desse? Muito complicado, precisa melhorar a redação. Vamos lá. 22 de junho de 2023, presidente Lula falando do Banco Central. Você tem noção de quantos presidentes de Banco Central o Fernando Henrique Cardoso afastou? Foi 3 ou 4 que ele afastou, porque o presidente indica que o cara não está fazendo o trabalho bom, afasta ele. Agora não. Agora o presidente não pode fazer nada porque ele não foi indicado pelo presidente, ele foi indicado pelo Congresso Nacional, pelo Senado. Então o Senado é que tem responsabilidade de cobra dele. Eu acho que esse cidadão joga contra a economia brasileira. 27 de junho de 2023, presidente Lula falando de Roberto Campos Neto. Mas é que tem um cidadão no Banco Central, que a gente não sabe quem pôs ele lá, que traz o juros ser 13,75. Pois bem, então eu fiquei pensando, nós vamos emprestar 364 bilhões para os agricultores, sabe, do agronegócio, a 10% de juros. Amanhã vamos lançar o programa da agricultura familiar, me parece que é 75 bilhões, também é uma taxa de juros menor do que essa, correto? Sim. Agora, o que eu deixei indignado é o seguinte, o juro, sabe, consignado, crédito consignado, que é dado para a pessoa que tem emprego garantido, que é contado no salário, portanto, não tem como perder, é 1,97. 1,97 vezes 1,97, juros sobre juros, dá quase 30% ao mês. Então, a minha pergunta é a seguinte, como é que o cara que ganha R$2.000, que pega 1.000 no crédito consignado, vai pagar 30% ao mês, e eu estou emprestando dinheiro para os grandes a 10% ao mês?
O deles também é caro, quero deixar claro, o dele também é caro. Mas esse aqui é triplamente caro. E para quem tem menos. Então isso aqui eu vou conversar com a Haddad, vou conversar com o presidente dos bancos para saber como é que a gente está lesando o povo pobre nisso. Em 2 de agosto, mais uma vez, o presidente Lula falando que o problema é que o Roberto Campos Neto não entende de Brasil. Acontece que esse rapaz que está no Banco Central, me parece que ele, não sei do que ele entende, mas ele não entende de Brasil e não entende de povo. Ele só tem uma lógica. Eu não sei a quem que ele está servindo. Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Aos interesses do Brasil, não é. A lógica pela qual foi aprovada a autonomia do Banco Central também não é. Porque se você pegar a lei que aprovou a autonomia, a lei diz que ele tem que estar preocupado com a inflação, com o crescimento econômico e com geração de emprego. Então, eu fico na expectativa, a não ser torcer, porque quem o indicou foi o Senado, sabe? E ele só pode sair quando terminar o mandato dele, ou quando vencer, ou quando o Senado tirá-lo. Vamos aguardar. E além do presidente Lula, quem pega no pé do Campos Neto dia sim outro também é Gleisi Hoffmann, presidente do PT, que em breve será a nossa ministra, repetindo uma experiência de sucesso que o PT teve, chamada Governo Dilma Rousseff. Gleisi disse que Roberto Campos Neto quer colocar o Brasil em crise. Em dezembro de 2021, o senhor declarou, e isso foi corroborado na ata do Banco Central de maio de 22, o senhor declarou o seguinte: você tem que colocar o país em recessão para recuperar a credibilidade. Isso é contrariamente ao que nós pensamos, ao governo que foi eleito. Colocar o país em recessão, causar desemprego, que aliás vocês até mudaram o site do Banco Central, o que diz a lei de autonomia do Banco Central, que diz que subsidiariamente o Banco Central tem que buscar o emprego do povo. Vocês não estão buscando. Na ata de maio, e mesmo nessa agora de setembro, está claro lá, entendeu? Que o desemprego está consonante, que o crescimento do desemprego estava consonante à política de vocês. É que a gente recuperou a economia. E recuperou a economia, sabe por quê? Não foi pelas reformas feitas no passado, não. Porque desde que tiraram a Dilma, tem uma tal de fada do crescimento, do desenvolvimento, que ia ser mágica, que era tirar o PT e tudo ia arrumar. Não aconteceu isso. Aqui, olha, de novo, ela falando que o problema dos juros é que a política de juros que o Brasil tem não é a do Lula, é a do Bolsonaro. Sobre a política de juros do BC, é importante dizer que o atual presidente do Banco Central foi indicado pelo Bolsonaro, pelo Paulo Guedes, por gente do governo que este deputado que falou aqui defendia. E tem autonomia. Então não importa se o país está indo bem, se as coisas estão melhorando, ele continua com a política de juros. Aliás, se nós tivéssemos juros menores, o crescimento desse semestre seria quase o dobro do que está sendo colocado hoje. Porque o investimento do setor privado iria realmente avançar. Grande parte das empresas quebradas é pela política de juros do Banco Central do Bolsonaro, que não induz a economia. De novo a Gleisi Hoffmann fazendo aqui uma variação do que o Thiago Resiste falou, de que o Roberto Campos Neto joga com o mercado, eles estão no mesmo time, vamos dizer assim, para deixar a taxa de juros no Brasil alta e os especuladores saírem ganhando. Não justifica a taxa de juros que o Banco Central tem. E pelo contrário, o Banco Central está fazendo um movimento agora, o Campos Neto, que é o presidente, junto com o mercado, para fazer especulação, para parar de baixar a taxa de juros, que eles estavam começando a baixar pouquinho, mas ainda é uma taxa de 2 dígitos, é uma taxa disparada maior do mundo. Por que o povo brasileiro tem que pagar essa conta? É criminoso, esse cara é um criminoso. E isso torna tudo mais caro, crédito mais caro, aí não tem investimento, não tem geração de emprego, muito ruim. E ele foi nomeado por Bolsonaro, né? Nós não conseguimos tirar, porque eles fizeram esse projeto de lei de política independente do Banco Central, mas se essa investigação do Ministério Público, do Tribunal de Contas, mostrar que ele está com a intenção realmente de especular, e é o que vai acontecer, ele está. E eu acho que vai mostrar exatamente isso, ele tem que sair antes. E aqui, a Gleisi Hoffmann defendendo o Lula, muita gente falando que dólar sobe, que juros sobe, que isso, que aquilo por causa do Lula, e ela falando que não é. O Lula tá todo certo e o problema é o Roberto Campos Neto. Porque nós temos, sim, uma perspectiva muito positiva da economia brasileira. E aí eu não consigo entender por que o mercado fica nervoso e a mídia fica nervosa junto. E dizem que o dólar está subindo porque o presidente está falando muito,
que o presidente deveria se calar. O presidente da República não tem que se calar, ele tem que falar as verdades. Aliás, ele se elegeu debatendo com a população e fazendo o que ele ia fazer. Agora, esse mercado que está nervoso com o dólar devia cobrar do presidente bolsonarista Campos Neto, do Banco Central, que fizesse alguma coisa, porque o Banco Central faz política cambial. Por que não entrou operando no swap? Por que não entrou vendendo dólar quando pode fazer isso para não deixar a moeda estourar? Não fez isso, ficou calado, parado. Isso não é contra o presidente Lula, isso é contra o país. As nossas contas estão equilibradas, nós não precisamos fazer arrocho fiscal. Nós precisamos que o Banco Central haja no mercado, sim, para não deixar o dólar estourar. E o presidente Lula tem que falar as verdades. Não queiram que ele faça ajuste em cima dos mais pobres e do povo brasileiro. E quem que foi o indicado do Lula para a presidência do Banco Central? Gabriel Galípolo. Aqui é um trecho da sabatina dele no Banco Central, ele explicando o que ia fazer. Que é preciso fazer uma política que segue lá as normas do Banco Central, que o Banco Central é independente, mas tem de levar em conta quais são os objetivos de quem foi democraticamente eleito, ou seja, o presidente da República. Vamos ver. A gente precisa reexplicar a ideia de autonomia do Banco Central. Porque eu acho que existe uma ideia na polarização ou no debate de autonomia, onde muitas vezes quem está defendendo está apresentando uma coisa e quem está contra está falando de outra coisa. Se a gente pegar a literatura essencial sobre a autonomia do Banco Central, os cânones do tema vão dizer: o Banco Central tem autonomia operacional para buscar as metas que foram estabelecidas pelo poder democraticamente eleito. A gente só pode até a adolescência achar que a gente faz o que a gente bem entende do jeito que a gente bem entende. Depois disso, a gente não pode mais achar isso. Então, a autonomia do Banco Central funciona da seguinte maneira, e esse é o arcabouço institucional que existe hoje. As metas estabelecidas e os objetivos estabelecidos ao Banco Central são estabelecidos pelo poder democraticamente eleito. Uma vez estabelecido pelo poder democraticamente eleito, cabe ao Banco Central e à sua diretoria perseguir esta meta. Essa é a definição que existe. E é curioso, porque muitas vezes polos que são críticos da ideia da autonomia são aqueles que gostariam, inclusive, que você tivesse uma maior liberdade ou elasticidade por parte da diretoria do Banco Central de perseguir uma meta fora daquela que foi estabelecida. Não se trata disso. Se trata de você obedecer o arcabouço institucional e legal, onde... E eu sou daqueles que defende que o Banco Central não deveria nem votar na meta de inflação dentro do CMNE. Eu acho, pensando numa corporação, numa empresa, é muito estranho que quem vai ter que perseguir a meta seja responsável por estabelecer a meta que vai ter que perseguir, né? Hoje nós temos uma meta estabelecida através do decreto de 3%, como foi bem colocado aqui, e cabe ao Banco Central perseguir essa meta de maneira inequívoca, colocando a taxa de juros num patamar restritivo, necessário, pelo tempo que for necessário, para se atingir esta meta. Essa é a função do Banco Central, é assim que funciona o arcabouço institucional e legal do Banco Central. E de maneira nenhuma a ideia de autonomia deve passar uma ideia de que o Banco Central vai se insular e virar as costas ao poder democraticamente eleito. Não se trata disso. Em 20 de dezembro do ano passado, a gente teve um presente de Natal lindo, que foi o Lula fazendo a live do Bolsonaro. Ele fez, inclusive, na mesma sala do Planalto, que o Bolsonaro gostava de fazer com o ministro Sanfoneiro. Ele juntou todo mundo ali, Lula de chapéu, coisa bonita, na mesma sala, não sei o quê, para falar com quem? Com o Gabriel Galípolo. Ou seja, na cabeça de geral, entrou o Galípolo, mudou toda a política, correto? Vamos ver o Lula falando do Galípolo. Querida ministra Simone, querido ministro Haddad e querido ministro Rui Costa, não sei se vocês já se deram conta por que é que eu estou fazendo essa pequena conversa com vocês. É que hoje nós estamos oferecendo um presente, uma novidade ao Brasil. Esse jovem chamado Galípolo está assumindo a presidência do Banco Central. E eu queria dizer para o Galípolo que seguimos mais convictos que nunca que a estabilidade econômica e o combate à inflação são as coisas mais importantes para proteger o salário e o poder de compra das famílias brasileiras. Tomamos as medidas necessárias para proteger a nova regra fiscal e seguiremos atentos à necessidade de novas medidas. O Brasil é guiado por instituições fortes e independentes que trabalham em harmonia para avançar com responsabilidade.
Eu queria, Gali, dizer para você uma coisa muito importante. Eu quero que você saiba que você está aqui por uma relação de confiança minha e de toda a equipe do governo. E eu quero te dizer que você será certamente o mais importante presidente do Banco Central que esse país já teve, porque você vai ser o presidente com mais autonomia que o Banco Central já teve. Porque eu tenho certeza que pela tua qualidade profissional, pela tua experiência de vida e pelo teu compromisso com o povo brasileiro, certamente você vai dar, sabe, uma lição de como é que se governa o Banco Central com a verdadeira autonomia. Por isso eu quero te desejar boa sorte, que Deus te abençoe. Eu quero que você saiba que jamais haverá da parte da presidência qualquer interferência no trabalho que você tem que fazer no Banco Central. Por isso eu te desejo muita sorte, querido, e que você seja um espelho para que esse Brasil possa ver que nós estamos consertando o Brasil. Aí, a gente tem aqui, olha, esse perfil que eu adoro, Nonô, o vovô investidor, lançou isso aqui. Bingo da Glaze. Amanhã, o Banco Central vai novamente aumentar a taxa de juros no Brasil. Em quem a Glaze vai botar a culpa? E tinha a cartela. Dólar, golpistas, Bolsonaro, super ricos, LCN, que é Roberto Campos Neto, Tal Mercado, Trump, bancada agropecuarista, Twitter, Paulo Guedes, extrema-direita ou memes. E tá aqui, olha, o Banco Central mostrando, olha, Copom eleva a taxa Selic para 13,25% ao ano, mostrou ali que são 3 altas consecutivas que está tendo a taxa de juros. E aí, Nonô, vovô investidor, eu aguardando o tweet da Glaze sobre qual vai ser a desculpa para o aumento da taxa de juros no Brasil. E é claro que a Glaze tweetou e tomou notas da comunidade. É por isso que esses caras querem agência de checagem. Que agência de checagem que checou a Glaze? 0, mas notas da comunidade já tomou. Aqui, o novo aumento da taxa básica de juros, já determinado desde dezembro pela direção anterior do Banco Central e anunciado hoje, é péssimo para o país e não encontra qualquer explicação nos fundamentos da economia real. Gente, cadê aqui, olha, o culpado? Vai tornar mais cara a conta da dívida, nem mesmo os agentes do mercado acreditam na pregoada eficácia anti-inflacionária da política contracionista, tanto assim que após o novo choque de juros, aqui, olha, o que a gente vê é que a desculpa foi só a seguinte: um novo aumento já determinado desde dezembro pela direção anterior do Banco Central. E aí tomam notas da comunidade. Aliás, cadê essa agência de checagem? A Gleisi Hoffmann, presidente do PT, que tem experiência na política, tacou uma fake news de que não foi o Copom que decidiu a taxa de juros agora em sua reunião, que isso já tinha sido determinado em dezembro passado. Caso fosse, seria um crime gravíssimo, porque as pessoas teriam informação privilegiada de mercado antes para operar desde dezembro até agora, final de janeiro. Então, merece cadê as agências de checagem que querem tanto continuar nas plataformas? Não vi uma checada da Glaze disso. Mas o notas da comunidade checou. A deputada mentiu ao afirmar que a taxa básica de juros foi determinada no ano passado. A taxa é resultado da reunião do Copom, decidida pelo colegiado e divulgada no dia da decisão, e colocam ali o link do Banco Central falando isso. Agora a Glaze também gravou um vídeo. Se eu vi e eu não posso desver, você já sabe, você vai ter que ver também. Pessoal, o novo aumento da taxa básica de juros, já determinado desde dezembro pela direção anterior do Banco Central e anunciado hoje, é péssimo para o país e não encontra qualquer explicação nos fundamentos da economia real. Vai tornar mais cara a conta da dívida pública, sufocar as famílias endividadas, vai restringir o acesso ao crédito e o crescimento da atividade econômica. Nem mesmo os agentes do mercado acreditam na pregoada eficácia anti-inflacionária dessa política monetária contracionista que foi imposta ao país. Tanto assim que, mesmo após os novos choques de juros, o Boletim Focus dessa semana projetava um IPCA de 5,5% para 2025 e não a redução prometida pela escalada dos juros. O comunicado do BC sobre inflação de 2024 comprova a relevância muito maior da taxa de câmbio sobre a variação ligeiramente acima da meta do ano do que pelo crescimento da economia e do emprego, que são sempre punidos com a elevação
indiscriminada dos juros. O Brasil está crescendo, gerando empregos, arrecadando mais e ajustando suas contas, com um dos maiores esforços fiscais do mundo, que reduziu o déficit primário de 2,3% em 23 para 0,1% em 2024. Nós sabemos que, neste momento, não resta muita alternativa ao novo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, mas restam desafios para reposicionar as expectativas do mercado e a orientação da instituição que ele dirige. E aqui, olha, parabéns aos vencedores do bingo da Glaze. Roberto Campos Neto foi o vencedor. E aqui, olha, esse outro perfil fez aí uma montagem com uma humorista, dando uma outra explicação para essa alta na taxa de juros. Urgente, os fascistas enganaram o presidente Lula. Quem está presidindo o Banco Central ainda é o Campos Neto, mas no corpo do Galípolo. Pois é. O que vocês acham disso tudo? O que você acha? Ficou falando Campos Neto, demônio, tem que trocar. Trocou, o cara vai lá e faz a mesma coisa que o Campos Neto fazia? Que cara que o PT fica? Quem que o PT convence? Calma, que antes da gente opinar, nós vamos para as narrativas. Fascistas estão querendo enganar as pessoas, fingindo que o aumento, mais uma vez, da taxa de juros no Brasil, que é de longe a maior taxa de juros do mundo, é culpa do presidente do Banco Central, indicado pelo presidente Lula, o Gabriel Galípolo. Não é. Isso é uma política definida pelo bolsonarismo em dezembro passado, quando aquele indivíduo da extrema-direita, o Roberto Campos Neto, ainda estava na presidência do banco. Eles definiram que iam aumentar, o que não tem sentido nenhum, porque quem está pagando a conta é o povo e quem está ganhando dinheiro é banco. Ele tinha um conluio com bancos. Está, inclusive, sendo investigado por isso. E ele deixou determinado. O indicado do presidente Lula esteve de mãos atadas nessa. Mas vocês vão ver, na próxima reunião, as coisas mudam. Porque o Lula vai se livrar da herança maldita do bolsonarismo. É para isso que eu fiz o L. Faz o L. Nós patriotas avisamos que o PT ia voltar para roubar e afundar a economia. E voltou com esse papinho de herança maldita. O Lula tá no governo já faz mais de 2 anos, tudo que acontece é culpa do Bolsonaro. É culpa do Roberto Campos Neto, é culpa do Paulo Guedes. Eles não têm culpa de nada, eles são igual o Homer Simpson. A culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. O Lula já reclamava de herança maldita do Fernando Henrique, que era de esquerda. Muita gente foi enganada nesse país que existia uma rivalidade PT-PSDB. Mas com o Teatro das Tesouras, nós finalmente soubemos o que estava acontecendo. A verdade que ninguém contava por trás dessa dobradinha do PT com o PSDB. Quando aparece alguém que pode mudar as coisas, a gente tem quem fique de firula. Ah, porque ele derruba a farofa quando come. Porque ele fala palavrão. Faz o L agora, isentão. Faz o L. E qual é a minha opinião? A minha opinião é que o PT claramente entrou em modo desespero com a economia. O Lula e a Glaze ficaram metade do governo enchendo as paciências, que o único problema do Brasil era o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central. Só que não governaram, não desceram do palanque. As decisões que tomam na economia, gente, pelo amor de Deus, dá um ábaco, ensina a fazer uma planilha de Excel. É desesperador ver o que está acontecendo. O próprio Gilberto Kassab chegou e falou que o Haddad não tem competência. Aí veio o Lula agora e fala assim, não precisa me preocupar com isso, porque a eleição é só daqui a 2 anos. Em 2 anos fez o quê? Em 2 anos fez o quê até agora? Ficou aí arrumando encrenca, viajando com a Janja, botando a culpa nos outros, tudo era o Roberto Campos Neto. Aí sai o Roberto Campos Neto. Entra o cara que ele indicou, o Gabriel Galípolo, que é o cara que ia mudar tudo, que isso, que aquilo, que agora os juros baixam, isso e blá, blá, blá. Ocorre que baixar os juros não é o cara ir lá e dar uma canetada.
Juros, inflação, dólar, é tudo matemática, é tudo conta. Contra números não há argumentos. E não tem, nessa área do Banco Central, que é dinheiro todo dia, não dá pro cara fazer loucura, porque se ele fizer loucura, com tanta loucura que o Lula já tá fazendo, a população paga pesado. Ele tem a ideologia dele, o Galípolo, ele é do grupo do Lula, mas fez a conta, subiu a taxa de juros em 1 ponto percentual, que é bastante, Pode subir meio, pode subir 0,25, pode descer também. E a opção dele e de todo o comitê foi subir. Por quê? Porque senão dispara a inflação. E as pessoas já estão sentindo isso. Você vai no mercado, você já sente. O poder de compra da gente no governo Lula caiu. Você pensa aí, na pandemia que a gente tinha que lavar a sacola, lembra essa história de lavar sacola? Quantas sacolas você trazia para casa com R$200? Quantas você traz hoje? Não adianta o governo ficar só trabalhando a comunicação sem fazer a lição de casa. O governo não vai fazer a lição de casa e as coisas não vão melhorar. E não vai ter comunicação que dê jeito, porque a inflação vai continuar subindo, os juros vão continuar subindo, o dólar vai continuar subindo e quem vai pagar a conta é a gente. O PT não percebeu uma coisa que é muito importante. A gente já teve esperança de estabilidade econômica no governo Fernando Henrique. Eu passei por essa mudança. Eu sei o que é. Você, antes de receber o seu dinheiro, a gente não se planejava, a gente não aprendeu a mexer com investimento, nada, porque você tinha só que segurar o que tinha antes que o dinheiro escorresse, feito água. O dinheiro ia perdendo o valor, mal você recebia ele. Com o governo Fernando Henrique, as coisas mudaram. A gente teve uma perspectiva de viver num país com economia estável. E agora, as pessoas estão começando a ter, não é reclamação quanto a preço, é desesperança. É pensar, gente, isso aqui não dá pra você confiar em nada. Isso aqui é uma loucura danada. E o Lula tá aí, já passou da metade do mandato, ainda não desceu do palanque e provavelmente não vai descer. Pela declaração que ele deu hoje, ele está mais de olho em eleição de 2026 do que em consertar o governo dele. E aí vem a Gleisi Hoffmann, que ele quer transformar em ministra. Tá todo mundo falando, olha, desagradou geral. Ninguém quer a Gleisi Hoffmann ministra. Mentira, Bolsonaro tá super feliz que a Gleisi Hoffmann vai ser ministra, que vai repetir aquela performance maravilhosa do governo Dilma. E Gleisi Hoffmann criticou juros altos, bateu. Aí muda o Galípolo. O que ela faz? Ela solta uma fake news. Ela diz que os juros subiram porque foi uma decisão em dezembro do ano passado. É fake news. E eu lhe pergunto, cadê as agências de checagem? Não é qualquer fake news. É a presidente do partido do presidente da República, que vai ganhar um cargo de ministra, dizendo que houve uma fraude, vazamento de informação privilegiada, que em dezembro do ano passado já se sabia quanto que ia ser a mudança dos juros agora. Quem ganhou dinheiro e quem perdeu com isso? São bilhões que foram movimentados, então? É fake news grave e precisa ser corrigida. Cadê as agências de checagem? Não tem checagem disso. Quem que checou? Notas da comunidade do Twitter. Por isso que você vê todo esse escândalo. Que não querem notas da comunidade no Facebook, não querem notas da comunidade no Instagram. Por quê? Porque aí as agências de checagem só corrigem quem elas querem corrigir. Tá aqui, nós estamos corrigindo para vocês. O PT no modo desespero seria lindo de ver se a conta não sobrasse pra gente. Bom, pessoal, o Narrativas Antagonista vai ficando por aqui. Amanhã vai ter aquela que vocês pediram do Gabinete da Janja. Ah, vai ter sim. Vai ter. Me aguarde, me aguarde. Já escreve aqui embaixo a sua opinião. Entra pra corrente espiritual dos 3Cs. Curta, comente, compartilhe. Tô gostando demais de ver as visualizações crescendo. Vocês sabem que isso eu devo a vocês, ao carinho que vocês têm comigo. Hoje eu vou ficando por aqui. Eu volto amanhã, 5 da tarde. Grande beijo e até lá!